Olá, amigos! Estamos felizes em vê-los no nosso canal. Escrevam nos comentários de que cidade ou país vocês são. Vamos adorar saber. Se gostarem do nosso conteúdo, não esqueçam de deixar um like e se inscrever. Isso ajuda muito no nosso crescimento. Acomodem-se e aproveitem o vídeo. Eu estava encostado na parede de azulejos antigos, da varanda da nossa casa de família em Cascais, ouvindo minha nora sussurrar para a amiga que planejava me internar para roubar a quinta que herdei do meu pai. Caminhei calmamente até a cozinha, peguei uma garrafa de vinho do Porto que guardava para ocasiões especiais e brindei silenciosamente com o ar, como se nada tivesse acontecido. O que veio depois transformou tudo. Se você está lendo isso, inscreva-se no canal e me diga de onde você é, porque essa história vai ficar louca. A sala de festas no Clube de Golfe de Sintra brilhava como um palácio, com flores tropicais importadas do Brasil espalhadas por todos os lados, lustres de cristal refletindo a luz dourada sobre quase 150 convidados, e meu filho Miguel parecendo um príncipe em seu terno cinza escuro. Aos 68 anos, eu deveria estar radiante como o pai do noivo. Em vez disso, me escondia atrás daquela parede, escutando minha nova nora, Sofia, confidenciar a madrinha de casamento com uma taça de espumante na mão. O plano é direto, murmurou Sofia baixinho. Damos uns 8 meses, no máximo. Registramos cada detalhe. Quando ele confunde datas, quando conta a mesma anedota 2 vezes, quando parece perdido em pensamentos. Depois, uma avaliação psiquiátrica rápida. Não é cruel demais? Zrenia questionou a amiga, hesitante. Sofia riu baixinho. Ele tem 68 anos e vive sozinho naquela quinta enorme em Óbidos. É até uma bondade. Além disso, Miguel merece aquilo depois de tudo que o velho o fez passar. Meu coração gelou. A quinta. Aquela que meu falecido pai, um imigrante brasileiro que veio para Portugal nos anos 50, comprou com suor e economias. O lugar onde Miguel aprendeu a andar de cavalo, onde passávamos os verões colhendo figos e uvas, onde eu e minha esposa Clara nos casamos há 45 anos, sob as oliveiras centenárias. Afastei-me da parede, o peito acelerado. Sofia me viu do outro lado da sala e acenou com aquele sorriso impecável. Acenei de volta porque é o que pais fazem no casamento do filho. Sorrimos, acenamos e fingimos que o mundo é perfeito. Mas fingir? Ah, nisso eu sou mestre há décadas. Miguel surgiu ao meu lado, ajustando a gravata. Pai, você está pálido. Tudo bem? Só cansado, filho. Foi um dia longo? Bem, Sofia quer discutir os planos para o Natal. Ela tem ideias sobre tradições novas. Imagino que sim. Falamos depois. Miguel apertou meu ombro e voltou para a canoiva. Eu o observei ir, recordando o menino que construía castelos de areia na praia da Costa da Caparica, que chorava ao cair da bicicleta, que jurava me proteger para sempre. Aquele garoto sumira. No lugar, um homem de 35 anos que nos últimos 7 meses defendia uma mulher que mal conhecia contra o pai que o criara sozinho após a morte da mãe. Caminhei até a cozinha improvisada do evento e peguei aquela garrafa de vinho do Porto. O garçom piscou surpreso. Dia difícil? Pode-se dizer. Tomei um gole, sentindo o calor descer pela garganta. Você acredita em destino? Ele sorriu. No meu trabalho, senhor, vejo de tudo. Acredito em tudo. Boa resposta. Terminei o vinho e guardei a taça, pressentindo que o destino estava prestes a girar. 4 meses antes, Miguel trouxera Sofia para casa pela primeira vez. Ela era o pacote completo. Morena, 30 anos, com um sorriso que conquistaria qualquer um em uma novela brasileira. Pai, esta é Sofia, disse Miguel radiante. Sofia, este é meu pai, Antônio, mas todos o chamam de Tony. Senhor Oliveira? Ela efusiva, me dando um abraço apertado demais. Miguel falou tanto de você. Morria de vontade de conhecer o homem que criou um filho tão incrível. Já ali, algo soava falso, ensaiado como uma cena de teatro. Me chame de Tony, e o prazer é meu, querida.
Sentamo-nos na sala, Sofia elogiando desde os azulejos antigos até o café que eu preparara. Miguel bebia cada palavra dela como se fosse néctar. Como se conheceram? Zrenia perguntei. Em uma aula de yoga na praia de Carcavelos, Miguel respondeu rápido. Ela estava tendo dificuldade com uma pose, e eu ajudei. Que romântico, comentei. Mas sua pressa em falar por ela me incomodou. Sofia riu. Miguel é modesto. Eu fingi dificuldade. Estava observando ele há semanas, pensando em como puxar conversa. Pelo menos admitia ser calculista. E o que faz da vida, Sofia? Trabalhei em assistência social, ajudando famílias em crises, mas agora estou migrando para coaching de vida holístico. Assistência social, avaliações mentais, famílias complicadas. Deveria ter notado o alerta. Nas semanas seguintes, Sofia virou presença constante. Aparecia para jantares sem convite, rearrumava minha despensa para otimizar e dava conselhos não solicitados sobre meu jardim, minhas finanças. Sabe, Tony, disse ela uma noite, lavando pratos que eu não pedira. Miguel mencionou que você gerencia tudo sozinho. Deve ser estressante na sua idade. Gerencio finanças desde antes de você nascer, menina. Claro. Só quis dizer com tanta tecnologia nova e mudanças no mercado. Talvez Miguel pudesse aliviar o peso. Miguel que nunca se interessara por minhas contas antes de Sofia. Miguel que pedira dinheiro 4 vezes no último ano para cobrir dívidas. Agradeço a preocupação, mas dou conta? Ela sorriu. Perfeito. Absolutamente. Só me preocupo com você sozinho nessa casa grande. Sozinho como se fosse uma praga. O pior era ver Miguel mudar. Meu filho, que ligava todo domingo, trazia flores no Dia dos Pais. Ajudar a limpar o quarto da mãe após o câncer levá-la. De repente, ocupado demais para ligações, cansado para nossos almoços mensais, Sofia acha que passamos tempo demais juntos, confessou quando perguntei. Diz que não é saudável um homem da minha idade depender tanto do pai. Dependente, vivendo na casa de hóspedes sem aluguel por 3 anos. Mordi a língua, porque pais fazem isso. Engolimos palavras e esperamos os filhos acordarem. Às vezes, esperar não basta. 3 semanas após o encontro fofo no yoga, Miguel anunciou que se mudariam juntos para o apartamento que eu comprara como investimento em Lisboa, 2 anos atrás. O lugar que eu o deixara usar temporariamente, após sua última namorada, esvaziar sua conta. Vai ser perfeito, pai, disse Miguel animado na cozinha, enquanto Sofia observava serena. Sofia adora o lugar e podemos construir nossa vida. Ótimo, filho. Pensaram em assumir as prestações? Seu rosto desabou. Pensei. Somos família? Não podemos arranjar algo? Já arranjamos, por 2 anos. Sofia tocou minha mão. Tony, espero que não ache que estou pressionando. Não quero me meter entre você e Miguel. A última coisa que queria, né? Claro que não. Sou prático com negócios. Talvez uma transição gradual, sugeriu Sofia. Miguel paga contas básicas primeiro, depois parte do empréstimo. Não queremos sobrecarregá-lo. Sobrecarregado por pagar contas aos 35. Muito atencioso. Em um mês, mudaram para o que Miguel chamava de nossa casa. Sofia redecorou, jogando fora móveis velhos e trocando por peças modernas, caras na aparência. As contas pararam de vir para mim. As prestações não começaram. Quando liguei, Sofia atendeu. Oi, Tony. Miguel está no banho. Tudo bem? Só checando os pagamentos. Ah, íamos falar disso. Dinheiro apertado com mudanças e transição de carreira de Sofia. Pensamos em começar mês que vem. Nós como se fossem uma entidade antiga, não 2 que se conheciam há 5 meses. Tudo bem. O mês passou. O outro também. Dirigindo por Lisboa, vi um Audi novo na garagem. O velho Fiat de Miguel sumira. Liguei à noite. Pai, o que houve? Belo carro, Miguel. Silêncio. Como sabe? Sou dono do apartamento. Passo às vezes para verificar. Isso é estranho, pai. Estranho verificar meu investimento. Sofia precisava de transporte confiável para o negócio. Bom negócio.
Maravilha! Falando em negócios e as prestações? Olha, pai, precisamos conversar. Sofia acha. Sofia. Achamos que você está controlando demais o dinheiro. Controlador por querer meu filho de 35 pagando contas? Entendo. Você usa o apartamento como chantagem. Sofia diz que não é dinâmica familiar saudável. Sofia dizia tudo agora. Tem razão, Miguel. Vamos falar de dinâmicas saudáveis. Bom, Sofia é ótima nisso. Era o que fazia profissionalmente. Sim, era. E eu começava a entender no que Sofia era boa. A conversa foi numa terça-feira. Na sexta, eu estava no escritório do meu advogado. Antônio, tem certeza? Vasco Almeida fora advogado da família por 20 anos. Lidara com o testamento de Clara. Seguros, contrato de Miguel para a casa de hóspedes. Certeza absoluta. Ambas as propriedades? Ambas. O apartamento em Lisboa e a quinta em Óbidos. Vasco recostou-se. O que motivou isso? Poderia contar sobre o sussurro de Sofia no casamento que ainda não ocorrera. Sobre o Audi, contas não pagas, Miguel me tratando como incômodo. Em vez, disse: Tenho 68 anos, Vasco. Quero simplificar. São ativos grandes. A quinta vale mais de 1.500.000 euros. Por isso quero venda discreta. Vasco assentiu. Miguel não sabe. Assume muita coisa, é o problema. Como herdeiro será notificado. Não se eu não morrer. Ambas estão só no meu nome. Legalmente, sim. Mas pense na família. Pensei na risada de Sofia ao planejar me internar. No Miguel me chamando controlador. Nos 40 anos, sacrificando por um filho que me via como obstáculo. Vasco, o que acha de quem morde a mão que alimenta? Acho que não se surpreende quando a alimentação para. Exato. Quanto tempo para vender? Preços certos, fechamos em 90 dias. Perfeito. Preços para venda rápida. Vasco anotou. Depósito onde? Conta nova. Banco diferente. Detalhes na semana que vem. E Miguel? Digo quando precisar saber. Vasco ergueu a sobrancelha, mas conhecia minha teimosia. Mais uma coisa, Vasco. Pesquise algo. Claro. Sofia Carvalho, 30 anos, ex-assistência social. Quero tudo. Histórico profissional, fundo, problemas legais. Motivo? Instinto paterno. Vasco anotou. Te dou algo na semana que vem. Saí me sentindo leve, não pelas vendas, a quinta doeria, mas por agir, não reagir. Sofia queria brincar com um velhote indefeso. Aprenderia que eu não era indefeso. A ligação veio numa quinta-feira de novembro. Miguel soava agitado. Pai, precisamos falar agora. Bom dia, filho. Como vai? Não enrola. Pode vir aqui? Sofia está no trabalho. Falamos em privado. Privado significava sem Sofia supervisionando. Chego já. Dirigi devagar para Lisboa, saboreando a última visita como dono. O Audi sumira, mas a nova moto de Miguel, compra recente que ele não podia pagar, brilhava. Miguel abriu a porta desgrenhado, camisa amassada. Chegou uma notificação. O apartamento vendeu. Querem-nos fora em 60 dias. Que estranho. Quem vende? Engraçadinho, pai. Você sabe. Entrei na sala. Sofia redecorara de novo. Tudo minimalista, frio. Não entendo o tom, Miguel. Pare de fingir. Vendeu nossa casa. Vendi minha propriedade. Diferença. Miguel me fitou atônito. É nosso lar. Vivemos aqui meses. Construímos vida. Com meu dinheiro. Íamos pagar. Precisávamos tempo. 7 meses não bastou. Despesas, casamento, negócio de Sofia, carro, moto. Não é o ponto. Não pode nos expulsar sem aviso. Posso. Veja o contrato. Tirei do bolso. Assinou ao mudar. 60 dias para término. Seu rosto empalideceu. Pensei formalidade, família. Contratos são formalidades até quebrados. Não quebramos. Paramos aluguel após primeiro mês. Compramos luxos enquanto eu pagava contas, e Sofia diz aos amigos que é dona. Última parte chute, mas seus olhos desviaram, confirmando. Ela só... Gente pergunta.
Evitava constrangimento. Mentindo. Protegendo privacidade. Guardei o contrato. Onde está Sofia hoje? No novo escritório, lançando coaching. Com que dinheiro? Investidores. Sabem que vivem de graça há meses? Pai, ridículo. Somos família, família ajuda. Certo, família ajuda. Quando me ajudou a última vez? Ajudo sempre. Jantares, conversas. Nunca cozinhou para mim. Suporte emocional. Me chamando controlador. Cancelando almoços, filtrando ligações pela namorada. Miguel desabou no sofá. Não é justo. Casamos. Precisamos estabilidade. Consigam empregos que deem. Vocês têm? Sofia tem startup com investidores misteriosos. Você consultoria meio período que mal paga moto. Isso não é emprego, Miguel. É ilusão. Pune-nos por não sermos ricos como você? A acusação doeu, invertida. Protejo-me de quem me vê como banco, não pessoa. Não é verdade. É? Última ligação para perguntar como estou, não pedir dinheiro ou reclamar? Ele calou. Exato. Vocês se viram, são criativos quando precisam. Fui à porta, pausei. Ah, Miguel, a quinta também vendeu. Caso Sofia contasse com ela para a aposentadoria. Seu grito me seguiu até o carro. Não ouvi dele por um mês. Então Sofia ligou. Tony, precisamos conversar. Sem amabilidades. Olá, Sofia. Como estão no novo lugar? Com minha prima. Temporário. Isso é inaceitável. Lamento dificuldades de moradia. Não jogue. Sabe o que fez? A verdadeira Sofia. Vendi propriedades minhas. Não sei por que te afeta. Eram herança de Miguel. Herança é o que deixo ao morrer. Vivo, ele nada tem. Não pode cortar filho por ele se apaixonar. Não corto por amor. Cortei por escolher manipuladora interesseira sobre o pai. Silêncio, então. Velho amargo. Máscara caída. Posso ser velho, Sofia, mas não amargo. Amargos reclamam. Eu ajo. Miguel merece melhor. Merece pai que o criou independente e grato. Falhei nisso. Não acaba assim. Acho que sim. Algo mais? Sim. Miguel está mal desde a expulsão. Esquecendo coisas, confuso, oscilações de humor, preocupada com a saúde mental dele. Meu sangue gelou. Que coisas esquece? Conversas, compromissos, onde guarda itens. Ontem esqueceu o caminho para o supermercado que usamos há meses. Sugeriu médico? A família toda precisa ajuda profissional. Dinâmica entre vocês não é saudável. Como? Isolando, manipulando com dinheiro. Abuso emocional clássico. É? Trabalho nisso. Conheço sinais. Recomenda o quê? Terapia familiar com especialista em cuidado de idosos e disfunções familiares. Idosos, como se eu fosse decrépito. Atencioso, considero. Bom, envio referências. Médicos que entendem complexidades do envelhecimento. Imagino. Após desligar, pensei em jogos de xadrez, movimentos estratégicos. Sofia posicionava peças. Filho confuso, isolado por pai manipulador, abuso, preocupações mentais. Boa, mas errou. Me avisou o que viria. A intervenção foi numa quarta-feira de dezembro. Fazia chá quando ouvi carros. Pela janela. Moto de Miguel. Um carro desconhecido, van branca. Campainha. Miguel na porta com Sofia, mulher de uniforme, homem de terno. Pai, precisamos falar. Bom dia a todos. Multidão para uma quarta. Homem adiantou. Senhor Oliveira, sou doutor. Ramos do Centro de Saúde Mental de Lisboa. Sua família expressou preocupações com seu bem-estar. Que atencioso. Sofia aproximou. Tony, estamos aqui por amor. Miguel contou ao doutor. Ramos sobre comportamentos preocupantes. Miguel evitou meus olhos. As vendas, pai. Liquidando ativos sem razão lógica. Decisões financeiras impulsivas. Entendo. Preocupa por quê? Não é normal. Voz de Miguel falhou. Vendeu nossas casas, nos deixou sem lar. Não racional. Dr. Ramos consultou prancheta. Senhor Oliveira, toma medicamentos? Só vitaminas.
Mudanças em sono, apetite, humor? Durmo bem, como bem, humor melhorou. Seu filho mencionou isolamento, cortando relações familiares. Seletivo com quem passo tempo. Mulher uniformizada, adiantou. Sou enfermeira Clara. Estamos para ajudar. Às vezes, com idade, não notamos mudanças. Quantos anos tem, Clara? Isso não releva. Tenho 68. Me explica envelhecimento com 40 anos menos. Ramos pigarreou. Senhor Oliveira, família forneceu documentação, esquecimentos, confusão, decisões financeiras inadequadas. Que documentação? Sofia pegou o telefone. Gravei conversas, Tony. Coisas ditas não racionais. Posso ouvir? Não é julgamento, pai. Tentamos ajudar, te dando cuidado. Sofia firme. Doutor, Ramos avalia propriamente. Garante segurança. Seguro de quê? De si mesmo, decisões que machucam você e quem ama. Olhei Miguel, meu menino que se escondia em tempestades, chorava no primeiro dia de escola, me chamava melhor amigo até Sofia. Miguel, olhe para mim. Ele olhou. Acredita mesmo que sou incompetente? Acredito que precisa ajuda. Sofia sabe como conseguir. Entendo. Voltei ao doutor. Ramos. Propõe o quê? Avaliação de 96 horas. Testes, assessments. Determinamos tratamento. Se recuso, família pode pedir compromisso emergencial, se perigo a si ou outros. Olhei o grupo. Sofia simpática, mas determinada. Miguel miserável, mas resoluto. Ramos entediado, rotina. Quanto custa a avaliação? Seguros cobrem geralmente. Não tenho seguro para psiquiátrico. Quem paga? Miguel desconfortável. Resolvemos, pai. Com que dinheiro? Mal pagam aluguel. Importante é a ajuda, disse Sofia. Certo, ajuda paga por outro. Ok, deixem empacotar mala. Alívio no rosto de Miguel. Obrigado, pai. É certo. Imagino, filho. Subi para arrumar e fiz 3 ligações. Primeira a Vasco. Está acontecendo. Certeza de prosseguir? Positiva. Lembre, sem contato em semana, execute tudo. Feito. Segunda ao banco. Preciso acesso ao cofre esta tarde. Sim. Emergência? Terceira a alguém que Sofia ignorava. Detetive Carvalho, é Tony Oliveira. Hora de conversar sobre sua meia-irmã. O Centro de Saúde Mental de Lisboa era o que era. Lugar para guardar inconvenientes. Limpo, institucional, pôsteres motivacionais falsos. Dr. Ramos me passou a doutor. Ana Mendes, jovem como neta. Senhor Oliveira, faço sua avaliação. Família preocupada com mudanças comportamentais. Preocupada com perda de fonte de renda. Dr. Mendes anotou. Conte sobre relação com filho. Qual versão? O que criei ou o estranho tentando me internar? Parece bravo. Não estaria? Raiva pode ser sintoma de problemas cognitivos, especialmente na sua idade. Paciente já. Doutor. Mendes. Há quanto pratica? 6 anos. Quantas disputas financeiras disfarçadas de crise mental viu? Não entendo. Acho que entende. Ela anotou. Vamos a assessments cognitivos. Que ano é? 2025. Presidente de Portugal. Marcelo Rebelo de Souza. Onde está? Em facilidade, onde Nora tenta me declarar incompetente para controlar dinheiro. Pensamentos paranoides. Doutor. Mendes. Revisou o histórico de Sofia Carvalho? Não familiar. Trabalhou em assistência social, especificamente, avaliando idosos para competência. Conhece o sistema. Dr. Mendes parou de escrever. Como sabe? Não paranoico. Preparado. Nos 2 dias seguintes, submeti a testes. Memória, cognitivos, perfis psicológicos. Respondi honestamente. Fiz amigos. Enfermeira Beatriz trabalhava lá há 12 anos. Vira todo drama familiar. Querido, disse medindo pressão, vi esse filme antes. Mulher bonita, homem mais velho com dinheiro, família com preocupações súbitas. Como acaba? Depende quão esperto o alvo é. Geralmente famílias conseguem. Velho medicado para obediência,
Ativos redistribuídos. Geralmente. Beatriz sorriu. Às vezes, velho mais esperto que pensam. Hipoteticamente, o que faria? Documentaria tudo. Conversas, testes, interações. Pediria cópias de registros médicos. Garantiria alguém fora soubesse. Bom conselho. Tenho 25 anos para a aposentadoria. Vejo injustiça. Não conserto muita, mas ajudo quem pode se consertar. No terceiro dia, Beatriz trouxe envelope. Chegou para você. Correio legal. Dentro, tudo que Vasco prometera. Histórico de Sofia, 3 empregos terminados com alegações de abuso a idosos, 2 processos civis resolvidos quietos, condenação por fraude em Espanha há 4 anos. Nota manuscrita de detetive Carvalho. Senhor Oliveira, Sofia é minha meia-irmã. Construo caso contra ela há anos. Sua situação pode ser chave. Ligue ao sair. Dobrei papéis, dei a Beatriz. Guarda para mim? Claro, hipoteticamente. Quando preciso? Amanhã cedo. Presinto ser declarado competente. Beatriz sorriu. Engraçado como funciona. Dr. Mendes deu notícia relutante. Senhor Oliveira. Avaliação completa. Mostra estresse e padrões decisórios preocupantes, mas sem impairment cognitivo ou doença mental para tratamento continuado. Surpreendente. Aconselho terapia familiar. Dinâmica com filho complexa. Imagino. Miguel e Sofia aqui para te levar para casa? Casa que Sofia achava herdar. Miguel me abraçou no lobby, forçado. Que bom estás bem, pai. Preocupados. Estavam? Sofia ao lado. Sorriso perfeito. Bem-vindo de volta, Tony. Espero melhor. Muito melhor, obrigado. Na moto de Miguel, espere. No carro deles agora. Sofia virou. Tony, aprendemos com isso. Comunicação importante em famílias. Concordo. Pensei jantar hoje. Recomeçar. Adorável. Venham às 19 horas. Miguel olhou Sofia. Certeza para cozinhar? Não cozinho. Peço do novo restaurante no Chiado. Ótimo, disse Sofia. Trazemos vinho. Perfeito. Deixaram-me em casa com promessas. Acenei até sumirem, entrei e liguei. Primeira a detetive Carvalho. Saí. Quando encontramos? Agora? Trago reforço. Segunda a Vasco. Execute tudo hoje, certeza? Absoluta. Process Server sabe. Minha casa, 19 horas. Terceira a Beatriz. Preciso cópias de tudo. Notas, testes, conversas. Já copiadas, seladas. Passo à tarde. Quarta ao catering. Jantar para 10, entregue 18h30. Impressionante. Dinheiro não problema. Tarde revisando documentos, preparando. 18h30. Comida chegou. 18h45, detetive Carvalho e 2 oficiais em carros discretos. 19 horas exato, Miguel e Sofia bateram. Entrem, chamei. Quero apresentar pessoas. Rosto de Sofia ao ver detetive Carvalho valeu cada euro. Olá, Sof, disse ele. Há tempos. Miguel confuso. Pai, o que é isso? Quem são? Miguel, conheça detetive Carvalho. Meia-irmão de Sofia. Sofia rachou com postura. João? O que faz aqui? Meu trabalho. Detetive Carvalho respondeu. Senhor Oliveira, conta você ou eu? Eu conto. Virei a Miguel. Sofia fez isso antes. 4 vezes que sabemos. Alveja homens com famílias ricas, manipula para cortar laços, orquestra crises mentais para controlar bens. Ridículo, Miguel disse sem convicção. É? Detetive, compartilhe achados. Sofia Carvalho, também conhecida como Sofia Mendes e Sofia Santos. Investigada por fraude a idosos em 2 países. Condenada em Espanha há 4 anos por enganar pensionista de 75 anos. Miguel fitou Sofia. Verdade? Complicado, ela disse. Caso mal entendido. E Dona Isabel Ferreira no Algarve? Detetive continuou. 79 anos. Internada após namorada do sobrinho convencer de incompetência. Morreu na facilidade 4 meses após assinar testamento. Diferente, Sofia sussurrou.
Ou Senhor Manuel Costa no Porto 72, isolado, internado, após noiva do filho documentar declínio mental. Ainda lá, 3 anos. Miguel afundou no sofá. Não pode ser real. É, filho. Sentei ao lado. Anel de noivado dela era de Dona Isabel. Guardou-o como troféu. Mão de Sofia ao anel. Não entendem. Aquelas pessoas eram exploradas pelas famílias. Protegia. Roubando dinheiro, garantindo cuidado onde morriam sozinhos enquanto gastava poupanças. Miguel olhou o anel, depois Sofia. Quanto tempo planejava isso? Planejava o quê? Miguel, deixa teu pai envenenar contra mim. Pesquisou nós antes, disse detetive. Arquivos extensos, finanças, propriedades, obituário de tua mãe, emprego de Miguel, sabia no que entrava. Miguel levantou lento. Me alvejou. Todo relacionamento alvejou minha família. Miguel, por favor. Te amo. Ama minha herança, detetive adiantou. Sofia Carvalho, presa por conspiração de fraude, falsificação médica, abuso a idosos. Enquanto lia direitos, Sofia rosnou para mim. Acha que venceu? Teu filho nunca perdoa. Destruiu vida dele para provar esperteza. Não, disse calmo. Salvei vida dele e minha. Miguel assistiu em silêncio enquanto levavam Sofia. Polícia sumida, virou para mim. Pai, sinto tanto. Sei, filho. Como perdoar? Pensei. Confiança, traição, amor, decepção, diferença entre perdoar e esquecer. Miguel, perdoei no momento que percebeu. Mas perdão não significa fingir que não doeu. Entendo. Entende? Porque preciso saber quão perto chegamos de perder tudo. Não só dinheiro, tudo. Miguel assentiu. Lágrimas. Quase nos destruiu. Sim. E você ajudou. Pensei proteger ela de você. Ela me fez crer você problema. É o que gente como Sofia faz. São bons nisso. Como consertamos? Olhei meu filho de verdade pela primeira vez em meses. Parecia mais velho, cansado, aliviado de peso. Começamos devagar, com honestidade. Propriedades vendidas. Fico com dinheiro. Miguel estremeceu, mas assentiu. Mereço. Sim. Mas Miguel, quando pronto para reconstruir vida real, não fantasia que Sofia vendeu, estarei aqui para ajudar. Por quê? Porque apesar de tudo, és meu filho. Pais não desistem de filhos, mesmo quando filhos desistem deles. 5 meses depois, sentava na varanda do meu novo apartamento em Faro, vendo o sol se pôr no Atlântico em tons de laranja e roxo. Menor que a quinta, mas meu, pacífico. Miguel ligara amanhã contando de emprego novo, real, salário fixo, seguro-saúde. Mudara para estúdio pequeno, via terapeuta. Começar a pagar dívidas que Sofia acumulara em cartões dele. Orgulhoso de ti, disse. Tento, pai. Tento mesmo. Sei. Jantávamos quinzenal agora. Incômodo no início. Melhorando. Confiança leva tempo, mas trabalhávamos. Sofia sentenciada a 6 anos em prisão federal. Detetive Carvalho disse devia ser mais, mas acordos são do sistema. Ordenada a restituir vítimas anteriores, embora a maioria nunca veja dinheiro. Melhor parte. Senhor Manuel Costa liberado, reunido com família. Justiça vem lenta, mas vem. Celular vibrou. Mensagem de número desconhecido. Senhor Oliveira, sou Rita Mendes. Detetive Carvalho deu seu número. Acho que minha cunhada faz com meu irmão o que Sofia fez com você. Podemos falar? Sorri. Respondi. Claro. Quando quer encontrar? Gente pergunta se arrependo. Se desejaria diferente, mais compreensão, mais chances a Sofia. Resposta simples. Não. Aprendi algo importante no último ano. Ser pai não significa ser capacho. Amar filhos não aceita abuso. E ter 68 não significa desamparo. Sofia viu alvo fácil. Viúvo solitário faria tudo para filho feliz. Meio certa? Sou viúvo, amo filho. Mas não solitário. E definitivamente não fácil. Sol sumiu. Ergui taça de vinho em brinde silencioso. Há pais em todo lugar que aprenderam diferença entre amor e facilitação,
Há filhos que acharam caminho de volta, há segundas chances, disfarçadas de fins. Amanhã, encontraria Rita Mendes. Ajudaríamos proteger irmão dela de cunhada predatória. Semana que vem, jantar com Miguel, continuar reconstruindo o que Sofia tentou demolir. Hoje sentaria na varanda curtindo paz de saber quem sou. E meu valor. Ser pai significa amar incondicional. Mas também saber quando parar de alimentar mão que morde. Algumas lições valem o custo. Obrigado por ler. Inscreva-se. Compartilhe sua história nos comentários. Sua voz importa. Passados alguns meses desde aquela noite tranquila na varanda em Faro, onde o sol se punha como um velho amigo se despedindo, eu começava a se acreditar que a vida poderia se assentar em um ritmo mais sereno, como as ondas suaves do Algarve, lambendo a areia. Mas o destino, esse brincalhão incorrigível, tinha outros planos, e eles chegariam disfarçados de uma mensagem inocente no meu telemóvel. Rita Mendes, a mulher que me contactara após o caso de Sofia ganhar alguma notoriedade discreta nos círculos policiais, marcaram um encontro no Café Histórico, no centro de Lisboa, perto da Praça do Comércio, onde o Tejo reflete as histórias antigas da cidade. Eu chegara cedo pedindo um galão e um pastel de nata, observando os turistas misturarem-se com os lisboetas apressados, cada um carregando seu próprio fardo invisível. Rita apareceu pontual. Uma mulher na casa dos 40, com olhos afiados como os de um detetive de romances policiais, vestida de forma prática. Jeans, blusa simples e um casaco que escondia o peso das preocupações. Senhor Oliveira, obrigada por vir, disse ela, sentando-se e pedindo um café curto. Depois do que o detetive Carvalho me contou sobre o seu caso, pensei que você poderia ser a pessoa certa para entender o que está acontecendo com o meu irmão. Eu assenti, tomando um gole do meu galão, sentindo o aroma doce do pastel me ancorar à realidade. Conte-me tudo, Rita, sem filtros. Já passei por isso? Sei como essas tramas se tecem como teias de aranha. Ela respirou fundo, olhando para o rio como se buscasse forças nas águas calmas. O irmão dela, Pedro Mendes, era um engenheiro civil de 42 anos, viúvo recente após um acidente de carro que levara sua esposa há 2 anos. Ele herdara uma propriedade familiar em Coimbra, uma casa antiga com vinhedos que produziam um vinho tinto robusto, vendido localmente e que garantia uma renda estável. Pedro conhecera a cunhada em questão, ou melhor, a nova companheira numa conferência de engenharia em Madrid. Chamava-se Inês Silva, 35 anos, uma arquiteta com um currículo impressionante, mas que, segundo Rita, cheirava a encenação desde o início. Ela apareceu do nada, continuou Rita, baixando a voz enquanto um grupo de turistas passava rindo alto. Pedro estava vulnerável, ainda de luto, e Inês o envolveu como uma videira crescendo rápido demais. Em 3 meses, já estavam vivendo juntos na casa de Coimbra. Ela começou a sugerir melhorias. Reformas na propriedade, investimentos em turismo rural, dizendo que poderia transformar aquilo num resort boutique. Mas o dinheiro sempre saía do bolso dele. Eu ouvia atentamente, notando as semelhanças com o meu próprio pesadelo, mas também as diferenças. Aqui não era uma beach house ou um apartamento urbano, mas uma herança rural, enraizada na terra portuguesa, com cheiro de terra úmida e uvas maduras. E as preocupações mentais? Perguntei, sabendo onde isso ia dar. Rita confirmou com um aceno sombrio. Exato. Pedro começou a esquecer coisas, chaves, reuniões de trabalho, até aniversários da família. Mas eu o vejo regularmente. Ele está afiado como sempre. Inês, no entanto, documenta tudo. Notas no telemóvel, e-mails para médicos amigos dela, sugerindo demência precoce ou estresse pós-traumático do luto. Ela trabalhou em saúde mental antes, numa clínica privada no Porto, avaliando pacientes idosos para internamentos. O padrão emergia claro, como um mosaico de azulejos se formando. Manipulação sutil, isolamento gradual e o golpe final visando o controle dos bens. Rita mostrou-me mensagens trocadas com Pedro, ele defendendo Inês ferozmente, chamando-a de âncora na tempestade, enquanto cancelava jantares familiares porque Inês acha que precisamos de espaço para curar.
Eu senti um arrepio familiar, recordando como Miguel se afastara de mim sob a influência de Sofia. O que você quer que eu faça? Component placement, indaguei, terminando o pastel e limpando os dedos num guardanapo. Ajuda para investigar. O detetive Carvalho disse que você tem contatos, como o seu advogado Vasco, e experiência em desmascarar essas fraudes. Inês tem um passado obscuro. Mudei de cidade várias vezes, nomes diferentes em currículos. Talvez possamos encontrar provas antes que ela o convença a assinar papéis transferindo a propriedade. Aceitei na hora. Não por heroísmo, mas porque via em Pedro o eco do meu filho perdido temporariamente, e em Rita a determinação que eu tivera para proteger o que era meu. Marcamos de nos encontrar em Coimbra no fim de semana seguinte, onde eu fingiria ser um velho amigo da família, interessado em investir nos vinhedos. Uma isca para observar Inês de perto. Enquanto voltava para Faro de Comboio, olhando as paisagens de colinas verdejantes passarem pela janela, pensei em como a vida não para de nos testar, como um vinho que precisa de tempo para amadurecer, às vezes azedando se não cuidado. Chegando em casa, liguei para Vasco imediatamente. Preciso de outra pesquisa, meu amigo. Inês Silva, arquiteta, possível histórico em saúde mental no Porto. Tudo. Mudanças de nome, processos, conexões. Vasco riu do outro lado. Tony, você virou caçador de fantasmas? Mando o que encontrar em 48 horas. E assim começou uma nova camada dessa saga. Não mais só sobre mim e Miguel, mas sobre estender a mão para outros enredados em teias semelhantes. No sábado, dirigi até Coimbra, a cidade das universidades antigas e ruelas empedradas que ecoam com histórias de estudantes e poetas. Rita me encontrou num pequeno hotel perto do Rio Mondego, onde o ar cheirava a pá, livros velhos e café fresco. Pedro concordou em nos receber para almoço na propriedade, explicou ela, enquanto seguíamos de carro pelas estradas sinuosas, ladeadas por vinhas. Disse a ele que você é um investidor aposentado de Lisboa, interessado em parcerias rurais. A Casa Mendes era um casarão colonial, com paredes caiadas de branco e telhado de telhas vermelhas, rodeado por hectares de videiras que se estendiam como um tapete vivo sob o sol outonal. Pedro nos recebeu na entrada, um homem alto e magro, com olhos cansados, mas um sorriso genuíno. Tony, prazer em conhecê-lo. Rita fala maravilhas de você. Apertei sua mão, notando o aperto firme, sem sinal de fraqueza. Inês surgiu atrás dele, elegante em um vestido floral, cabelo preso num coque perfeito, exalando confiança como um perfume caro. Bem-vindo à nossa humilde morada, disse ela, estendendo a mão com unhas impecáveis. Pedro me contou sobre o seu interesse nos vinhedos. Que timing perfeito! Estamos planejando expandir. O almoço foi servido no terraço com pratos típicos: bacalhau à Brás, queijos da região e, claro, o vinho da casa, um tinto encorpado que desceu suave pela garganta. Conversamos sobre o mercado de turismo rural, eu fingindo entusiasmo por investimentos, enquanto observava as interações. Inês tocando um abraço de Pedro a cada frase, completando suas sentenças, desviando tópicos quando Rita mencionava memórias familiares. Pedro, lembra daquela vindima em que você caiu no tanque de uvas quando éramos miúdos? Zrênia Rita, tentando reconectar. Pedro sorriu. Claro que lembro. Tinha uns 10 anos. Mas Inês interrompeu. Querido, não foi no ano passado que confundiste as datas das vindimas? Deve ser o estresse do trabalho. Pedro piscou, confuso por um segundo, mas assentiu. Talvez. Inês cuida bem de mim. Ali estava o veneno sutil, plantando sementes de dúvida na mente dele e na nossa presença. Após o almoço, enquanto Pedro mostrava as videiras a Rita, Inês me puxou para um canto, oferecendo mais vinho. Tony, você parece um homem experiente. Pedro tem andado distraído ultimamente. Estou pensando em sugerir uma avaliação médica. O que acha? Seus olhos brilhavam com uma inocência fingida, mas eu via o cálculo por trás. Acho que saúde é importante, respondi neutro. Mas às vezes distrações vêm de fontes externas. Ela riu um som forçado. Exato. Famílias podem ser complicadas.
Rita, por exemplo, sempre tão protetora, quase possessiva. Saí dali com uma garrafa de vinho de presente e uma certeza. Inês era uma versão mais sofisticada de Sofia, usando a arquitetura como fachada para projetos mais sombrios. De volta ao hotel, Rita e eu revisamos as anotações. Ela está acelerando, disse Rita. Ouvi dela planejar uma viagem à Espanha, onde tem contatos em clínicas privadas. Meu telemóvel tocou. Vasco com novidades. Inês Silva. Na verdade, Inês Pereira em Madrid há 5 anos, envolvida num escândalo. Ajudou a internar um idoso rico cujo sobrinho era seu namorado na época. O velho morreu, bens transferidos. Caso arquivado por falta de provas, mas há rastros. Compartilhei com Rita e decidimos o próximo passo: confrontar Pedro com evidências, mas sutilmente, para não o alienar. Marcamos um jantar em Coimbra para o dia seguinte, onde eu traria documentos de investimento que, na verdade, revelariam o passado de Inês. A noite caiu sobre a cidade, com o fado ecoando de uma janela distante, canções de saudade que pareciam narrar nossa própria trama de perdas e redescobertas. No jantar, num restaurante acolhedor com vistas para a universidade iluminada, Pedro chegou sozinho. Inês alegara uma migraine. Oportunidade perfeita, sussurrou Rita. Sentamo-nos pedindo chanfana e vinho verde. Após os pratos principais, eu puxei o envelope. Pedro, antes de falarmos de negócios, algo sobre Inês que você deve saber. Ele franziu a testa. O quê? Ela é incrível, mudou minha vida. Mostrei os papéis, relatórios de Vasco, artigos de jornais espanhóis velhos, depoimentos anônimos. Ela fez isso antes. Manipula para ganhar controle de propriedades. Pedro leu em silêncio, o rosto empalidecendo como leite coalhado. Não pode ser. Ela me ama. Rita tocou seu braço. Amor não isola, Pedro. Lembra como cancelaste visitas à família desde que ela chegou? Lágrimas brotaram nos olhos dele. Eu pensei que era para o meu bem. Ela diz que estou confuso, que preciso de ajuda. Ela planta isso, eu disse. Como fizeram comigo? Contamos minha história brevemente, os paralelos chocando-o. O que faço agora? Confronte-a com provas. Grave a conversa. O detetive Carvalho pode ajudar com o resto. Pedro assentiu, determinado. Amanhã. Não perco mais nada. Saímos do restaurante sob a lua cheia, o ar fresco carregando promessas de resolução. Mas no dia seguinte, as coisas complicaram. Inês desaparecera, levando documentos importantes da propriedade e o carro de Pedro. Ela fugiu, disse Pedro ao telefone, voz trêmula. Deixou uma nota dizendo que ia cuidar de tudo sozinha. Rita e eu corremos para Coimbra, alertando o detetive Carvalho. Provavelmente rumando para a Espanha, disse ele. Tenho contatos na Guarda Civil. A caçada começou, não mais uma questão familiar, mas uma rede de fraudes transfronteiriças. Dirigimos pela autoestrada, seguindo pistas. Um cartão de crédito usado num hotel em Badajoz. Uma chamada para uma clínica conhecida por avaliações rápidas. Paramos num posto de gasolina perto da fronteira, o sol escaldante tornando o asfalto ondulante. Por que ela acelerou? Zrenia, perguntei a Rita. Talvez soubesse que estávamos perto. Encontramos Inês num motel modesto do lado espanhol, graças a uma dica do detetive. Ela estava sozinha, papéis espalhados na mesa, planejando uma transferência falsa. A polícia chegou antes que escapasse, algemando-a enquanto protestava a inocência. Vocês não entendem, estou ajudando, Pedro confrontou-a ali, no estacionamento poeirento. Ajudando a roubar minha herança? Acabou Inês. De volta a Portugal, com Inês detida aguardando extradição, Pedro reconectou-se com Rita, vendendo parte dos vinhedos para investir em algo novo. Uma fundação para vítimas de fraudes emocionais, inspirada na minha história. Miguel, ao saber, juntou-se, oferecendo sua consultoria para o site da fundação. Assim, o que começou como minha batalha solitária evoluiu para uma rede de apoio, provando que feridas antigas podem curar gerando força coletiva. Sentado agora na minha varanda em Faro, com uma taça de vinho dos vinhedos Mendes, brindo não só a finais,
Mas há começos inesperados, onde o passado se entrelaça com o futuro, como videiras em uma treliça eterna. Enquanto o eco da prisão de Inês ainda reverberava nos tribunais fronteiriços, com advogados trocando papéis como cartas num jogo de sueca malicioso, eu me via cada vez mais imerso nessa teia de solidariedade improvável que se tecia à minha volta, como as raízes das videiras Mendes se entrelaçando no solo fértil de Coimbra. Pedro, agora livre do jugo invisível que o prendia, transformara sua dor em combustível. A fundação, batizada de Raízes Seguras, ganhava forma num escritório improvisado na velha adega da propriedade, onde o cheiro de barris de carvalho misturava-se ao zumbido de computadores novos. Miguel, meu filho, surpreendera-me ao oferecer sua expertise em consultoria digital. Ele criara um site interativo, com fóruns anônimos para vítimas compartilharem relatos sem medo, e até um chatbot simples que guiava os primeiros passos para denunciar fraudes emocionais. Pai, isso me faz sentir útil de novo, dissera ele numa chamada de vídeo, o rosto iluminado pela tela, longe da sombra que Sofia projetara sobre nós. Eu sorria, vendo nele o garoto determinado que outrora construía fortes com caixas de cartão na garagem, agora erguendo defesas virtuais contra predadores modernos. Mas a calmaria durou pouco, como uma trégua antes da tempestade atlântica que varre o Algarve em invernos rigorosos. Uma manhã chuvosa em Faro, enquanto eu preparava um chá de erva-príncipe colhida do meu pequeno jardim suspenso, o telemóvel vibrou com uma chamada desconhecida. Era de um número do Porto, voz grave e urgente de um homem chamado Luiz Ferreira. Professor universitário aposentado que lera sobre a fundação num artigo do Público Online. Senhor Oliveira, o seu nome surgiu numa discussão no fórum. Preciso de ajuda. Minha neta está enredada numa situação parecida, mas com um twist. Envolve criptomoedas e um investidor charmoso que promete o mundo. Intrigado, marquei um encontro virtual para aquela tarde, sentando-me na sala com vista para o mar cinzento, os synths, laptop aberto como um portal para mais um labirinto humano. Luiz contou sua história com a precisão de um acadêmico. Sua neta, Ana Ferreira, 28 anos, uma designer gráfica freelancer em Braga, conhecera um tal de Rafael Nunes, num evento de startups no Porto. Ele se apresentava como empreendedor de blockchain, com um sorriso que rivalizava com os azulejos reluzentes da estação de São Bento. Em semanas, Rafael a convencera a investir suas poupanças numa oportunidade única de cripto, ligada à arte digital, prometendo retornos que fariam dela independente. Mas o golpe ia além. Rafael começara a isolá-la da família, sugerindo que Luiz, aos 72 anos, estava senil e invejoso do sucesso dela, plantando ideias de que o avô precisava de cuidado profissional para não interferir nos planos. Ele a convenceu a assinar documentos transferindo parte da herança familiar, um terreno em Trás-os-Montes que pertence à família há gerações, explicou Luiz, enviando scans por e-mail. Agora Ana mal fala comigo, acha que sou o vilão. Senti o padrão familiar se repetindo, mas com um verniz tecnológico que o tornava mais escorregadio, como o óleo sobre as águas do Douro. Liguei para Vasco, que já se tornara meu aliado inseparável nessas cruzadas. Pesquise Rafael Nunes, possível histórico em fraudes digitais. Veja conexões com exchanges de cripto e queixas na ASAE ou Interpol. Enquanto esperava os resultados, contactei Rita, que se juntara à fundação como coordenadora. Temos um caso novo. Envolve tech. Pedro pode ajudar com contatos em engenharia? Ela respondeu animada. Claro, Tony. Vamos a Braga amanhã. Miguel pode vir também. Ele entende de blockchain do tempo em que investiu mal. A viagem para Braga foi uma jornada pelas autoestradas do norte, com chuva fina borrifando o para-brisas como lágrimas contidas, parando em áreas de serviço para cafés, fortes e pastéis de feijão que aqueciam o espírito. Chegamos à casa de Luiz, uma vivenda modesta nos arredores, com paredes adornadas por livros de história e fotos antigas de vinhas transmontanas. Ana recusara-se a vir, mas Luiz arranjara um encontro casual, num café da Sé,
fingindo ser um almoço familiar. Rafael apareceu com ela, alto e confiante, vestindo uma sweatshirt com o logo de uma cripto famosa, o cabelo estilizado como num anúncio de app de investimentos. Prazer, sou o parceiro de Ana, disse ele, apertando minha mão com força excessiva, enquanto eu fingia ser um tio distante, interessado em novas tecnologias para velhos como eu. Durante o almoço, tripas à moda do Porto e vinho verde frisante, Rafael discursou sobre NFTs e metaverso, prometendo que o investimento de Ana renderia milhões em euros virtuais. Ana assentia, olhos brilhando, mas notei o cansaço em seu rosto, as olheiras escondidas por maquiagem. Luiz tentou cutucar. Ana, e o terreno da família? Não era para preservar? Rafael interveio rápido. Luiz, com respeito, você está um pouco desatualizado. Terrenos antigos precisam de modernização. Ana e eu vamos transformá-lo num hub de mineração sustentável. Eu observava, tomando notas mentais. Ele desviava olhares para o telemóvel, respondendo mensagens criptografadas e sugeria sutilmente que Luiz devia consultar um especialista em memória, pois repetia histórias. De volta à casa de Luiz, Vasco enviou o dossiê. Rafael Nunes? Na verdade, Rafael Costa em registros antigos. Envolvido em 2 esquemas Ponzi no Brasil e Portugal, com queixas na CMVM por fraudes em cripto. Uma vítima anterior, uma idosa em Lisboa, fora convencida a investir sua pensão, acabando isolada e declarada incompetente por confusão mental induzida. Ele usa apps de rastreio para monitorar vítimas, alertou Vasco. Cuidado! Compartilhamos com Luiz, que chorou em silêncio. Minha neta? Como salvá-la? Planeamos uma intervenção. Miguel hackearia, eticamente, os dados do investimento para provar a fraude, enquanto Rita contactava autoridades financeiras. No dia seguinte, num parque em Braga sob um céu nublado, confrontamos Ana sozinha. Rafael estava em reunião. Mostramos provas, extratos falsos, depoimentos de vítimas, até um vídeo de uma palestra onde Rafael admitia estratégias agressivas. Ana desabou, admitindo. Ele me fez acreditar que a família me segurava para trás. Dizia que vovô precisava de ajuda psiquiátrica. Abraçamo-la. E Luísa levou para casa, enquanto a polícia, alertada, prendia Rafael num hotel próximo, com laptops cheios de evidências digitais. Com mais uma vitória, a fundação cresceu. Ana juntou-se como designer, criando infográficos sobre golpes online. Miguel e eu viajamos de volta para Sul, parando em santuários pelo caminho, refletindo sobre como as fraudes evoluem com a era digital. Mas o coração humano permanece vulnerável como sempre. Em Faro, sob estrelas claras, brindei com um copo de medronho. Há batalhas que nos unem, transformando estranhos em aliados, numa dança imprevisível da vida. A expansão da Raízes Seguras atraiu atenção além fronteiras, com e-mails chegando de Espanha, França e até do Brasil, terra dos meus ancestrais. Um caso particular chamou-me de uma mulher chamada Carla Santos, em Salvador da Bahia, mas com raízes portuguesas em Viana do Castelo. Ela escrevia sobre o tio, um emigrante retornado que investira fortunas, ganhas no exterior numa pousada no Minho, agora ameaçada por uma consultora de turismo, que o manipulava com promessas de expansão e sussurros de declínio cognitivo. Ele tem 75 anos, Tony. Acha que é amor, mas é armadilha, dizia o e-mail. Liguei para Carla via Zoom, o fuso horário nos conectando ao amanhecer dela e ao entardecer meu. Ela, uma advogada de 45 anos, contava com detalhes vívidos. O tio, João Santos, conhecera a consultora, Beatriz Lopes, numa feira de turismo no Rio, trazendo-a para Portugal como parceira de negócios. Beatriz rearrumara a pousada, contratando staff leal a ela, isolando João de visitas familiares ao sugerir que ele esquecia compromissos e precisava de repouso supervisionado. Ela já o fez assinar procurações, lamentou Carla, e fala em avaliá-lo para Alzheimer, apesar de ele estar lúcido como um lince. Vi o padrão se reinventando. Não mais casas urbanas ou vinhedos, mas hospitalidade turística,
com o encanto de praias fluviais e folclore minhoto. Contactei Vasco para outra rodada. Beatriz Lopes, possível histórico em turismo fraudulento. Veja ligações com agências no Brasil. Enquanto isso, Rita e Pedro ofereceram-se para viajar ao Minho. Pedro via paralelos com sua própria propriedade rural. Miguel, agora mais confiante, propôs: Pai, vamos usar drones para vigiar a pousada discretamente? Posso arranjar um amigo em tech. A jornada ao norte foi épica, pegando o comboio Alfa Pendular de Faro a Porto, depois carro alugado pelas estradas serpenteantes do Minho, com rios correndo paralelos e castelos medievais, pontuando a paisagem. Chegamos a Viana sob um sol tímido, hospedando-nos numa pensão local. Carla nos encontrou num restaurante à beira do Lima, servindo sarrabulho e broa de milho. João marcou um chá na pousada. Finja ser investidores em ecoturismo, sugeriu ela. A pousada era um paraíso. Edifícios de granito, com varandas floridas, vistas para o Atlântico ao longe. João nos recebeu caloroso, mas Beatriz pairava como uma sombra elegante, em saia comprida e colar de contas indígenas. Bem-vindos! Beatriz tem ideias geniais para expandir, disse João, servindo chá de camomila colhida no jardim. Enquanto conversávamos sobre roteiros de caminhadas e birdwatching, Beatriz inseria comentários. João às vezes confunde os horários das marés. Idade, né? Estou ajudando com uma consulta médica semana que vem. Notei os sinais. Empregados desviando olhares, documentos empilhados na mesa com assinaturas frescas. À noite, Miguel usou o drone para filmar uma conversa sussurrada de Beatriz ao telefone. Sim, o velho assina amanhã. A pousada será nossa, Vasco confirmou. Beatriz, ex-Lopes, mas conhecida como Beatriz Oliveira no Brasil. Ironia do sobrenome. Envolvida em 3 falências de hotéis, deixando sócios idosos em ruínas, com alegações de coação mental. Confrontamos na manhã seguinte, num jardim da pousada com cheiro de alfazema. Apresentamos provas a João, relatórios financeiros, testemunhos de ex-sócios, gravações. Ele desmoronou. Pensei que era parceria verdadeira. Beatriz tentou fugir, mas a GNR, chamada por Carla, a deteve. Vocês estragaram tudo. Logrou ela enquanto era levada. João, grato, doou parte dos lucros da pousada à fundação. Carla virou representante no Brasil, expandindo nossa rede. De volta a Faro com o mar calmo como um espelho, refleti sobre como essas histórias se entrelaçam como os rios portugueses desaguando no oceano. Cada uma única, mas fluindo do mesmo manancial de vulnerabilidade humana. Miguel me visitou naquele fim de semana, trazendo vinhos do Minho. Pai, estamos fazendo diferença. Sim, estávamos. Uma teia de proteção tecida com fios de resiliência. Com a fundação florescendo, veio um convite inesperado. Uma conferência em Lisboa sobre fraudes seniores, organizada pela Universidade Nova. Eu seria palestrante, compartilhando minha jornada de vítima a vigilante. Preparando o discurso na varanda, com gaivotas planando ao fundo, pensei em como diversificar. Não só relatos, mas workshops interativos, simulações de golpes com atores, apps de alerta desenvolvidos por Miguel. Na conferência no auditório lotado com cheiro de café e papel recém-impresso, conheci uma plateia diversa: policiais, psicólogos, idosos como eu. Após minha fala, uma mulher aproximou-se. Teresa Almeida, 60 anos, de Setúbal, com uma história sobre o sobrinho enredado por uma influencer de redes sociais que prometia fama, mas visava a herança pesqueira da família. Ela usa Instagram para manipular, postando vidas perfeitas enquanto o isola. Assim começou outro capítulo, investigando o mundo digital, com Miguel liderando. Descobrimos que a influencer Lara Costa tinha milhares de seguidores, mas um rastro de vítimas. Jovens convencidos a transferir bens por parcerias. Usamos ferramentas online, perfis falsos, análises de posts, para desmascarar. O confronto aconteceu num estúdio em Lisboa, com Lara gravando um live. Interrompemos com provas, a transmissão viralizando nossa causa. A fundação ganhou asas digitais, com podcasts e lives. Em Faro, sob luar prateado, brindei.
a evoluções imprevisíveis, onde o passado alimenta o futuro como adubo em solo seco. Enquanto o luar prateado de Faro ainda dançava nas ondas distantes, como um convite para reflexões noturnas, a viralização daquela transmissão ao vivo com Lara Costa catapultou a raízes seguras para um patamar inesperado, transformando-nos de uma iniciativa local em um farol reluzente no ciberespaço português, com ecos reverberando até nos fóruns de discussão em Macau e Cabo Verde. Mensagens inundavam o inbox da fundação. Relatos de avós ludibriados por falsos netos virtuais, viúvas enredadas em romances online que drenavam contas bancárias como sanguessugas digitais, e até um grupo de reformados em Aveiro que formaram um clube de detetives amadores inspirado nas nossas simulações. Miguel, agora o cérebro tech da operação, passava noites configurando algoritmos que rastreavam padrões de fraude em redes sociais, usando dados abertos e parcerias com universidades para mapear red flags, como perfis com fotos roubadas ou promessas de riqueza instantânea. Mas foi numa madrugada insone, com o vento sul sussurrando segredos através das persianas entreabertas, que recebi um e-mail criptografado de uma fonte anônima, assinado apenas como Guardião do Tejo, alertando sobre uma rede organizada operando nas sombras dos bairros históricos de Alfama. Não é um golpe isolado, lia-se na mensagem, mas uma teia envolvendo corretoras imobiliárias falsas que alvejam herdeiros de prédios antigos, usando hipnose digital e avaliações psiquiátricas forjadas para forçar vendas abaixo do mercado. O anexo continha fotos granuladas. Um homem de meia-idade, identificado como Vasco Moreira, um ourives reformado de 70 anos, sendo levado por paramédicos de uma casa pombalina decadente, enquanto uma mulher elegante supervisionava com um sorriso calculado. Reconheci o padrão, mas com um aroma urbano, cheirando a pastéis quentes e fado melancólico, misturado a contratos digitais. Liguei para Rita ao amanhecer, o sol nascendo como uma laranja madura sobre o horizonte algarvio. Temos que ir a Lisboa. Isso vai além de influencers. Parece uma operação profissional. Ela, sempre pragmática, mobilizou Pedro para contatos com a PJ, enquanto Miguel decifrava o IP do e-mail, traçando-o até um café cibernético em Mouraria. Partimos no trem de alta velocidade. O alfa pendular cortando paisagens de sobreiros e eucaliptos como uma flecha, eu folheando um livro antigo sobre lendas portuguesas de tesouros escondidos, pensando em como as fraudes modernas ecoavam contos de piratas e alquimistas. Chegando à capital, o ar carregado de sal e sardinhas grelhadas, nos instalamos num Airbnb modesto no bairro Alto, com vistas para telhados irregulares que pareciam um quebra-cabeças vivo. O guardião do Tejo revelou-se num encontro marcado num banco de jardim, no miradouro da Senhora do Monte. Era uma jornalista freelance chamada Inês Pereira, 38 anos, com olhos penetrantes e um bloco de notas gasto, que investigava há meses uma empresa chamada Heranças Renovadas, fachada para um esquema que comprava imóveis históricos de idosos incapacitados. Eles usam apps de realidade aumentada para mostrar reformas virtuais, convencendo os donos a assinarem enquanto plantam dúvidas sobre sua sanidade, explicou ela, passando um pendrive com gravações secretas. Miguel analisou os arquivos no laptop, descobrindo links com uma rede internacional baseada em Malta, lavando dinheiro através de NFTs de arte portuguesa falsificada. Pai, isso é maior que pensávamos. Envolve hackers que alteram registros médicos online. Decidimos infiltrar. Eu posaria como um viúvo solitário dono de um prédio encheado, atraído por um anúncio da empresa. Rita e Pedro monitorariam de fora, com equipamentos de escuta discretos fornecidos pela PJ, que agora nos via como aliados informais. O encontro aconteceu numa agência minimalista perto do Rócio, com paredes de vidro refletindo o bulício da praça. A consultora, uma mulher chamada Sofia Mendes, ironia do nome ecoando minha própria Sofia do passado, me recebeu com um café expresso e um tablet exibindo visualizações 3D do meu prédio reformado. Senhor Oliveira,
Aos 68, gerir um imóvel assim deve ser exaustivo. Temos especialistas que avaliam saúde cognitiva gratuitamente, para garantir que decisões sejam lúcidas. Seu tom era meloso, mas eu via o veneno. Perguntas sutis sobre minha memória, sugestões de repouso assistido. Gravei tudo com um botão camuflado enquanto Miguel hackeava o Wi-Fi da agência para baixar e-mails internos revelando dezenas de vítimas. Um pescador em Peniche forçado a vender sua casa à beira-mar, uma costureira em Évora declarada confusa após recusar uma oferta. A PJ raidou o escritório 2 dias depois, baseado nas nossas provas prendendo Sofia Mendes e 3 cúmplices, com laptops cheios de falsificações. Vasco Moreira, o ourives, foi resgatado de uma clínica privada, onde o dopavam levemente para simular demência. Ele juntou-se à fundação, oferecendo workshops sobre joias da herança, como metáfora para proteger bens familiares. A mídia explodiu. Manchetes no Expresso e no Diário de Notícias, chamando-nos de os Vingadores dos Idosos, com entrevistas onde eu enfatizava: não somos heróis, somos sobreviventes que aprenderam a lutar com as ferramentas do inimigo. Miguel desenvolveu um app gratuito, Escudo Digital, que escaneava e-mails e apps por sinais de fraude, baixado milhares de vezes em uma semana. Rita organizou uma rede de voluntários em comunidades imigrantes, traduzindo materiais para crioulo e mandarim. De volta a Faro, com o mar agora agitado por uma brisa outonal que trazia folhas secas dançando no ar, recebi uma carta manuscrita, rara nesses tempos digitais, de um antigo amigo de infância em Tomar, falando de um convento histórico ameaçado por especuladores semelhantes. Tony, sua fundação pode salvar nossa história coletiva? Respondi sim, planejando a próxima viagem, para o coração templário de Portugal, onde mistérios antigos se entrelaçavam com tramas modernas. A jornada nos levou a tomar num fim de semana chuvoso, o rio Nabão correndo caudaloso como veias de uma cidade medieval. O Convento de Cristo, patrimônio Unesco, não era o alvo direto, mas servia de pano de fundo para um esquema envolvendo terrenos adjacentes, onde um grupo de desenvolvedores culturais, eufemismo para golpistas, pressionava moradores idosos a venderem para um parque temático templário. O líder, um homem carismático chamado João Cruz, 50 anos, usava palestras sobre história esotérica para cativar. Depois isolava vítimas com terapias holísticas que induziam confusão via sugestão hipnótica. Infiltramos uma dessas palestras no auditório local, com cheiro de incenso e velas tremeluzentes. João discursava sobre cavaleiros templários e tesouros escondidos, enquanto seus assistentes circulavam coletando doações e assinaturas. Miguel, disfarçado de turista, plantou um microfone que capturou confissões. O velho do lote 7 está pronto. Uma sessão mais e assina como demente. Rita, posando como historiadora, confrontou João privadamente, mas ele fugiu, deixando pistas para um esconderijo em Alcobaça. A perseguição virou uma odisseia monástica, de tomar a Alcobaça, onde o mosteiro gótico ecoava com nossos passos apressados, descobrindo que João planejava fugir para o Brasil com fundos roubados. Alertamos a Interpol via contatos da PJ, e ele foi pego no aeroporto de Lisboa, com malas cheias de artefatos falsos templários. Os idosos de Tomar recuperaram suas terras, formando um coletivo que transformou os lotes em um jardim comunitário, plantando ervas medicinais como símbolo de cura. Pedro, inspirado, propôs expandir a fundação para a educação histórica. Fraudes prosperam no esquecimento. Lembremos nossas raízes para nos protegermos. Ana, a neta resgatada do golpe cripto, criou vídeos animados sobre lendas portuguesas adaptadas. Lições antifraude viralizando no TikTok. Em Faro, sob um céu estrelado que parecia um manto de diamantes, brindei com um chá de camomila, variando do vinho habitual a ciclos que se fecham e abrem, como portas de conventos ancestrais rangendo para novas aventuras. Miguel veio visitar, trazendo notícias. Pai, a Fundação recebeu um prêmio da União Europeia por Inovação Social. Rimos planejando o futuro.
Talvez uma filial em Goa, conectando heranças lusófonas. Mas o destino, caprichoso como um fadista improvisando, trouxe uma reviravolta. Uma ligação de Sofia, a original da prisão, pedindo perdão e oferecendo informações sobre uma rede maior. É uma armadilha? Srenia, perguntei a Miguel. Ou redenção? Decidimos investigar marcando uma visita supervisionada, onde Sofia, pálida e sem maquiagem, sussurrou nomes de cúmplices internacionais. Usamos isso para desmantelar uma operação em Andorra, salvando dezenas de vítimas. Assim, o que começou como vingança pessoal evoluiu para uma sinfonia global de justiça, com cada nota, de faro a tomar, de cripto a conventos, compondo uma melodia de resiliência. Em minha varanda, com o vento carregando sal e memórias, ergui os olhos para as estrelas. Guias eternas em navegações imprevisíveis, enquanto as estrelas de faro piscavam como sentinelas ancestrais em uma vigília cósmica, guiando navegadores perdidos através de oceanos invisíveis, eu sentia o peso sutil de uma transformação que ia além das vitórias pontuais. Era como se a Fundação Raízes Seguras tivesse se tornado uma constelação viva, conectando pontos luminosos de histórias dispersas pelo mundo lusófono, de Luanda a Dili, onde fraudes semelhantes floresciam como ervas daninhas em solos férteis de confiança mal colocada. Miguel. Agora não mais o filho errante, mas um pilar digital dessa estrutura. Propôs uma expansão audaciosa, um simpósio virtual transatlântico ligando vítimas e especialistas de Portugal, Brasil e África de língua portuguesa, usando plataformas de realidade virtual para simular cenários de golpe, como se estivéssemos recriando labirintos mitológicos onde o minotauro era a ganância disfarçada de afeto. A ideia germinou numa tarde de outono suave, com folhas de plátano rodopiando no ar como confetes de uma festa esquecida, enquanto eu caminhava pela Ria Formosa, o salitre colando na pele e os flamingos rosa pintando o horizonte como pinceladas vivas. De volta ao apartamento, o e-mail de confirmação chegou. A União Europeia aprovava financiamento para o evento, reconhecendo nosso app Escudo Digital como ferramenta inovadora contra cybercrime afetivo. Rita, de Coimbra, coordenava os palestrantes. Uma psicóloga angolana especializada em traumas pós-coloniais, misturados a esquemas financeiros. Um advogado brasileiro que desmantelara rings de heranças falsas no Nordeste. E até um poeta timorense que usava versos para desmascarar manipuladores emocionais em comunidades rurais. Mas antes do simpósio, uma urgência surgiu como um vendaval inesperado. Uma denúncia de Maputo, Moçambique, onde uma viúva de 65 anos, chamada Fátima Lopes, descendente de portugueses que migraram nos anos 60, estava sendo coagida por um empresário, local a vender sua fazenda de cajueiros, herança que produzia castanhas exportadas para a Europa, sob pretexto de parceria sustentável. O homem, Alberto Gomes, usava vídeos deepfake para forjar evidências de confusão mental dela, espalhando-os em grupos de WhatsApp comunitários, isolando-a como uma ilha em mar revolto. Carla, nossa representante brasileira, conectou-nos via satélite. Tony, isso tem ramificações em Goa. Gomes tem laços com especuladores indianos que visam propriedades lusas remanescentes. Partimos para uma missão híbrida. Miguel e eu de Faro para Lisboa, depois vou para Maputo, enquanto Pedro e Rita monitoravam remotamente, usando drones adaptados para sobrevoar a fazenda sem alarde, capturando imagens térmicas que revelavam reuniões noturnas clandestinas. O ar de Moçambique nos recebeu quente e úmido, cheirando a terra vermelha e manga madura, com um índico ao fundo rugindo como um guardião ancestral. Fátima nos encontrou numa choupana simples, olhos fundos, mas espírito afiado como uma katana. Ele apareceu prometendo modernizar a colheita, mas agora diz que eu esqueço contratos, que preciso de cuidado em uma clínica dele. Investigamos, disfarçados de compradores de caju. Miguel hackeou o servidor local de Gomes, descobrindo e-mails para uma rede em Panjim, Goa,
onde propriedades coloniais portuguesas eram leiloadas ilegalmente após avaliações mentais forjadas. Uma noite sob um céu africano cravejado de estrelas que pareciam mais próximas do que em Faro, infiltramos uma reunião na fazenda. Gomes discursava para investidores fantasmas via Zoom, exibindo deepfakes de Fátima confusa. Gravamos tudo, enviando para autoridades moçambicanas e indianas via Interpol. A prisão veio ao alvorecer, com a polícia local invadindo como uma matilha, algemando Gomes enquanto ele balbuciava desculpas sobre mal-entendidos culturais. Fátima recuperou sua fazenda, transformando-a num centro de capacitação para mulheres vítimas de fraude, plantando não só cajueiros, mas sementes de empoderamento. De Goa veio gratidão. Um grupo de descendentes luso-indianos juntou-se à fundação, criando módulos sobre heranças culturais intangíveis, como receitas de Vindaloo, adaptadas a lições anti-manipulação. O simpósio virtual aconteceu semanas depois. Uma cacofonia de sotaques lusófonos ecoando em headsets. De Faro, eu moderei painéis onde Fátima compartilhava sua saga. Miguel demonstrava defesas contra deepfakes usando IA ética. E o poeta timorense recitava versos sobre sombras que dançam na rede, mas luz que as dissipa. Milhares assistiram, gerando uma onda de denúncias. De uma ilha em Cabo Verde, onde um turista alvejava pescadores idosos, a um bairro em Macau, onde fraudes imobiliárias ecoavam as de Alfama. Mas o clímax veio inesperado. Durante o evento, uma hacker anônima invadiu o chat, revelando-se como ex-cúmplice de Sofia, oferecendo um dossiê sobre uma mega-rede europeia baseada em Luxemburgo, lavando dinheiro de fraudes afetivas através de fundos de investimento éticos. Redenção ou cilada? Zrenia, murmurou Miguel. Investigamos com cautela. Voamos para Bruxelas, reunindo-nos com agentes da Europol em cafés discretos, cheirando a waffles e café forte. O dossiê era ouro. Nomes, contas, até um app secreto que gerava narrativas falsas de declínio mental baseadas em dados roubados de wearables. Desmantelamos a operação numa raid coordenada, prendendo 15 pessoas, incluindo um banqueiro que posava de filantropo. A imprensa internacional cobriu rede de corações partidos desbaratada por avô português e sua trupe. De volta a Faro, com o inverno chegando como um véu suave, plantei um cajueiro no jardim, presente de Fátima, simbolizando raízes que transcendem oceanos. Miguel casou-se quietamente com uma voluntária da fundação, uma bióloga de Aveiro, e eu dancei na festa simples, sentindo o ciclo da vida girar como marés. Novas missões surgiram. Uma em Timor-Leste, envolvendo terras sagradas manipuladas por missionários falsos. Viajamos para Dili, o ar tropical misturando-se a cheiros de cravo e café, desvendando um esquema que usava crenças animistas para isolar idosos. Com aliados locais, expusemos os fraudadores, preservando rituais ancestrais enquanto instalávamos alertas digitais em aldeias remotas. A fundação evoluiu para uma aliança global, com capítulos em todos os países lusófonos, trocando conhecimentos como mercadores das descobertas. Em Faro, sob chuvas finas que lavavam o passado, escrevi memórias. Não um livro, mas um manifesto interativo, com QR codes ligando a histórias reais, provando que resiliência é uma língua universal. Uma noite, uma chamada de urgência de Luanda. Um engenheiro de petróleo descendente de portugueses, enredado por uma consultora que visava suas ações em diamantes. Voamos para Angola, o sol equatorial queimando como forja, infiltrando círculos de elite onde fraudes dançavam como sombras em fogueiras. Desmascaramos a rede, conectando-a a minas ilegais, salvando não só o homem, mas comunidades afetadas. Cada vitória adicionava camadas. Workshops em quilombos brasileiros, seminários em praças cabo-verdianas, apps traduzidos para Tetum. Miguel tornou-se pai, nomeando o bebê Clara, em honra à avó. E eu, avô pela primeira vez, via o futuro como um horizonte infinito. Em Faro, com o neto no colo sob sol poente,
brindei com sumo de laranja. Alegados que florescem como jardins selvagens, onde cada flor é uma história salva, cada espinho uma lição aprendida. O telefone tocou novamente. Outra alma em apuros, outro capítulo esperando ser escrito. Enquanto o sumo de laranja ainda refrescava minha língua com seu azedume cítrico, evocando pomares alentejanos banhados por sol eterno, o toque insistente do telefone quebrou o idílio crepuscular na varanda de Faro, onde o neto Clara, não, o bebê, era Clara em honra à avó, mas na verdade um menino robusto chamado Roberto, cujos olhos curiosos espelhavam o mar agitado lá embaixo. Atendi com a mão livre, balançando o pequeno no colo como um berço improvisado de ondas, e a voz do outro lado era rouca, carregada de sotaque angolano, denso como o humo das savanas. Senhor Tony? É Manuel da Silva, de Luanda. Ouvi sua história no simpósio. Minha irmã está presa numa teia de diamantes falsos e promessas vazias. Pode nos ajudar antes que perca tudo? Manuel explicava, entre pausas ofegantes como sua irmã, uma comerciante de 58 anos chamada Esperança, fora seduzida por um geólogo que prometia veios ricos em terras familiares herdadas de avós gueses, mas, na Katazandi, verdade, orquestrava avaliações online de saúde mental para declará-la instável, visando apropriar-se de ações em minas que, ironicamente, produziam pedras brutas, como as almas endurecidas pela colonização. Não hesitei. Envie detalhes. Parto amanhã. Miguel, agora pai dedicado, ofereceu-se para ficar com Roberto enquanto eu voava para Luanda, mas insisti que viesse. Isso é lição de família, filho. Heranças não se protegem sozinhas. O voo foi uma ponte aérea sobre o Atlântico, turbulento como memórias de descobrimentos, com nuvens se desfazendo como impérios caídos. Chegando à capital angolana, o calor úmido me envolveu como um abraço sufocante, misturado ao caos de motos zigue-zagueando e mercados pulsando com cores de capulanas e aromas de muamba de galinha. Manuel nos esperava no aeroporto, um homem magro de 60 anos com cicatrizes de uma guerra civil que marcavam não só a pele, mas o espírito, guiando-nos por ruas poeirentas até uma casa modesta em Viana, subúrbio onde o progresso e a pobreza dançavam, uma morna improvisada. Esperança nos recebeu com chá de bissap gelado, olhos vermelhos de noites insones, contando como o geólogo, um tal de Carlos Mendes, nome comum como areia no Saara, mas com passado em Goa, onde fraudara templos hindus disfarçados de investimentos, a convencera a parceirar em prospecções, usando apps de realidade aumentada para visualizar minas virtuais, enquanto hackeava seus e-mails para inserir falsos esquecimentos, como lembretes perdidos de consultas médicas que nunca existiram. Ele diz que estou louca por questionar que preciso de terapia online com especialistas dele, sussurrou ela, mostrando prints de deepfakes onde aparecia confusa em vídeos manipulados, espalhados em grupos de família no Facebook para isolá-la como uma ovelha perdida no mato. Miguel mergulhou no digital. Usando o escudo digital aprimorado com IA africana adaptada, parceria com programadores de Maputo, rastreou transações blockchain que ligavam Carlos a uma rede em Panjim, onde propriedades goesas eram vendidas a turistas ricos após diagnósticos remotos. Rita, remotamente de Coimbra, coordenou com a Europol para congelar contas, enquanto Pedro enviava drones adaptados ao terreno angolano, voando sobre as terras da irmã para capturar imagens de escavações clandestinas. Não diamantes, mas buracos, vazio simbolizando o vazio das promessas. A confrontação veio numa noite estrelada com o luar africano iluminando savanas como holofotes divinos. Armamos uma armadilha numa reunião de negócios, numa cabana remota, onde Carlos chegava com investidores fantasmas via hologramas projetados por apps. Gravamos confissões. A velha assina amanhã. Um clique e as ações são nossas, com laudo psiquiátrico pronto no cloud. A polícia angolana, alertada por Manuel, que tinha contatos na força, irrompeu como leões em caçada, algemando Carlos enquanto ele gritava sobre direitos internacionais.
Esperança recuperou suas ações, transformando a fazenda num hub de educação financeira para mulheres luandenses, ensinando a discernir joias verdadeiras de pedras falsas, com workshops que misturavam provérbios Kimbundu a tutoriais de cibersegurança. De Luanda voamos para Goa, ponte lógica na teia lusófona, onde o ar monsônico carregava cheiros de especiarias e incenso católico hindu, para desmantelar o núcleo da rede. Em Panjim, com ruas coloniais ecoando fados distantes, infiltramos bazares onde fraudes se vendiam como masala. Miguel posou como investidor tech. Eu como ancião nostálgico de raízes portuguesas, desvendando um templo convertido em escritório, secreto, onde gurus digitais forjavam narrativas de declínio mental via meditações guiadas online, que induziam transe e assinaturas involuntárias. A raid, coordenada com autoridades indianas, foi um espetáculo. Policiais invadindo ao som de monções troveando, confiscando servidores cheios de dados roubados de descendentes luso-indianos, salvando mansões antigas que agora viravam centros culturais híbridos, preservando azulejos portugueses ao lado de mandalas. Um descendente, Rajesh Pereira, juntou-se à fundação, criando módulos sobre karma digital, lições de causa e efeito em fraudes online, adaptadas a crenças locais. O retorno a Faro foi via Cabo Verde, parando em praia para um workshop improvisado numa praça ao som de coladeiras, onde idosos pescadores aprenderam a detectar iscos falsos em e-mails de príncipes nigerianos, prometendo fortunas. Miguel e eu chegamos exaustos, mas revigorados, com Roberto esperando com risos que ecoavam como ondas quebrando. Rita organizou uma celebração virtual. Participantes de todos os capítulos: Fátima de Moçambique, Vasco de Alfama, Ana de Braga, brindando em tela, compartilhando como as histórias se entrelaçavam como raízes de um baobá gigante. Mas o repouso durou o tempo de uma maré. Um e-mail de Dili, Timor-Leste, alertava sobre rituais ancestrais manipulados por xamãs digitais que isolavam elders com apis de ancestrais falsos, visando terras sagradas. Voamos para o Pacífico, o ar salgado misturando-se a cheiros de café timorense e cravo, infiltrando aldeias onde tétum e português dançavam em conversas. Desvendamos o esquema. Manipuladores usando VR para simular visões espirituais que ordenavam transferências de terras, enquanto plantavam dúvidas mentais via podcasts terapêuticos. Com aliados locais, poetas e hackers que recitavam versos enquanto codificavam, expusemos os fraudadores numa cerimônia pública onde fogueiras iluminavam telas projetando provas, libertando terras que viraram reservas ecológicas geridas por comunidades. O poeta timorense, agora embaixador da fundação, compôs um épico. Das raízes atlânticas às montanhas do sol nascente, a teia da justiça se tece com fios de luz digital. Em Faro, com invernos suaves cedendo a primaveras floridas, escrevi o manifesto, interativo com códigos QR ligando a mapas interativos de fraudes globais, como um atlas vivo de vigilância. Miguel anunciou: Pai, o app agora usa blockchain para registrar denúncias imutáveis como diamantes eternos. Roberto, crescendo rápido, brincava com blocos que formavam castelos, metáfora de defesas que construímos. Uma manhã, uma carta de Macau. Chineses portugueses, ameaçados por cassinos virtuais, que manipulavam idosos com jogos rigged para forçar hipotecas mentais. Partimos para o Oriente, o delta do Pérola brilhando como pérolas falsas, desvendando salões onde fraudes se misturavam a mahjong e pastéis de nata híbridos. Infiltramos mesas virtuais, expondo algoritmos que induziam confusões via perdas programadas, salvando fortunas que financiaram escolas bilíngues. Cada viagem adicionava sabores, Jinsum com toques lusos, lições de tai chi adaptadas a defesas cibernéticas. A fundação virou uma federação, com assembleias anuais em rotatividade. Próximo, em Brasília, onde quilombos digitais combatiam heranças roubadas. Em Faro, com flores desabrochando como promessas, abracei Roberto. Um dia, contarás essas sagas.
O telefone tocou. De novo, uma voz distante, um novo labirinto. Sorri. A jornada, como o Tejo, fluía eterna, curvando-se por mundos unidos por línguas e legados compartilhados.